Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, assista esta revisão e gabarite as questões de matemática e de raciocínio lógico da prova que será realizada no dia 26 de janeiro de 2025. Concurso para a Prefeitura Municipal de Hortolândia, banca SH Dias Consultoria e Assessoria. Vamos resolver uma prova que foi aplicada em 2022, cargo agente de gestão técnico em informática. Portanto, excelente revisão para aqueles que irão prestar concursos no dia 26 de janeiro de 2025. Questões recorrentes da banca SH Dias. Cliquem na descrição desta videoaula o link da prova de agente de gestão técnico informática com gabarito. Então, vamos para os comentários das 10 questões propostas no ano de 2022. Questão número 11. Ao aplicar R$20 mil em um fundo de investimentos, o investidor obteve R$1.200 a cada mês, durante 3 meses. Considerando que a aplicação foi feita a juros simples, qual foi a taxa de juros utilizada? Então, vejam, o capital foi aplicado em R$20 mil, teve um rendimento de R$1.200 durante cada mês, durante 3 meses. A pergunta é, qual foi os juros aplicado mensalmente? Então, vejam, muito cuidado. Se teve um lucro, juros de 1.200 cada mês, significa que o juro recebido durante os 3 meses será de R$3.600. Então, vejam, juros, sabemos que é o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Então, temos a seguinte equação. O capital, que é R$20 mil, e eu vou colocar a taxa na forma de fração, e o resultado ficará direto, vezes o tempo, que é 3 meses. Juros, R$3.600. Cortamos 2 zeros do 100, 2 zeros do 20 mil, temos então 200 vezes I vezes 3, que dá 600i igual a 3.600. Portanto, a taxa mensal, R$3.600 dividido por 600, que dá exatamente 6% ao mês. Alternativa letra B. 12. No lançamento de uma moeda e um dado, uma vez cada, qual a probabilidade aproximada de obter o resultado coroa E3? Nós temos aqui a regra do E, ou seja, a probabilidade de ser cara e coroa. Lembrando que a probabilidade de um certo evento é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, nós temos, no caso da moeda, nós temos uma possibilidade, que é coroa, possível, favorável, de 2. Então, tenho 1/2. No lançamento de um dado, são 6 faces possíveis, só interessa face 3. Então, a probabilidade é de 1 para 6. Como é a probabilidade de ser cara e coroa, coroa e face 3, esse E aqui significa princípio multiplicativo. Portanto, a probabilidade de ser coroa, que é 1/2, vezes a probabilidade de aparecer face 3. 1/6. 1 vezes 1 sobre 12. Em forma de fração, 1/12. Em forma de índice, dividindo 0,083. Multiplicando por 100, eu tenho exatamente a porcentagem
8,3%, letra D. Questão número 13. Eu vou fazer essa questão aqui bem pausadamente, porque é uma questão sempre recorrente. Então, veja. Sabendo que o seno de um ângulo é 1/3, determine o cosseno. Lembrando que seno e cosseno andam sempre aos pares, quando o ângulo é o mesmo. Nós temos duas situações. A banca sempre cobra dois tipos de questões. Uma, quando os valores do seno e cosseno são valores notáveis. O ângulo é um notável, é o 0, 30, 45, 60 e 90, no primeiro quadrante. Então, eu tenho isso aqui, ó. Quando o seno é 1/2, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, esses ângulos aqui, esses valores aparecem sempre na questão. Vocês têm que memorizar. Ou seja, não precisa fazer cálculo nenhum. Por exemplo, se o seno for raiz de 3 sobre 2, pergunto, quanto que é o cosseno? 1/2. Se o cosseno for raiz de 2 sobre 2, quanto que vale o seno? Raiz de 2 sobre 2. Então, este é o primeiro caso. O segundo caso, igual a esta questão, quando o seno e o cosseno não são arcos da tabela do notável, ou seja, o seno e o cosseno não aparecem aqui. Vocês estão vendo? Ó, 1/3 não tem aqui, nem aqui. Então, nós temos que utilizar a relação fundamental da trigonometria, que já caiu numa questão anterior. Vejam, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Para achar exatamente o par. Aqui está dizendo que o seno desse ângulo aqui, se eu chamar o ângulo de x, é 1/3. Quanto que vale o cosseno? Bom, uma dica. Se aqui é 1/3, tem que ser denominador 3. Então, elimino isso aqui, ó. Correto? É 2 raiz de 2. Portanto, temos 3 opções. Não é direto. Substituindo, seno é 1/3. Então, vai ficar assim. 1/3 elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo igual a 1. 1/3 ao quadrado é 1/9. Então, fica 1/9 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Passa esse 1/9 para cá, fica assim. Cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 1/9. Tira o mínimo. O mínimo aqui quanto que é? 9. Então, fica assim. Desculpa, aqui fica assim. Fica 9 dividido por 1 dá 9, então vai ficar um errinho meu. Então, aqui vai ficar 9 menos 1. 9 menos 1 dá 8/9. Então, retificando. 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1 dá 9. 9 dividido por 9 dá 1. Então, fica 9 menos 1 em cima. 9 menos 1, 8. Então, o cosseno de x é raiz quadrada de 8/9. Como 8 é número irracional, eu vou decompor. É 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 aqui sai fora da raiz. E esse 9 sai fora da raiz. Então, fica cosseno de x, 2 raiz de 2 sobre 3, como nós tínhamos pensado. Denominador 3, porque aqui o denominador é 3. Então, letra E. Muito importante esta questão. Utilizar a relação fundamental ou os ângulos notáveis. 14. A frase abaixo, estabelecendo como verdade absoluta, assinale a afirmação correta. Todos os jogadores de vôlei são altos. Então, tenho aqui uma proposição aqui
eu quero verificar qual item é verdadeiro. Veja, eu vou fazer o diagrama de Venn, o diagrama lógico. Todos os jogadores de vôlei são altos. Então, eu vou colocar assim, ó. Nesse conjunto, vamos dizer, externo, são todos os jogadores altos. Todos os jogadores de vôlei são altos. Então, esse conjunto dos jogadores de vôlei estão dentro do conjunto dos jogadores altos. Portanto, o que nós concluímos? Existem jogadores de vôlei baixos, isso aqui é em verdade, é falso. Os jogadores de vôlei estão contidos no conjunto dos altos, correto? Letra B. Questão 15. Um círculo de área igual a A sofreu alteração em seu diâmetro, o qual foi multiplicado por 4. Sendo assim, o que aconteceu com a área nova? Então, veja, sabemos que a área de um círculo em função do raio é πr². Então, se eu denominar isso aqui de A, o que está acontecendo? Eu vou multiplicar o diâmetro por 4. Se eu multiplicar o diâmetro por 4, o novo raio vai ser a metade de 4D. Então, vou chamar de 2R. Ou seja, dobrou o diâmetro, dobra o raio. Logo, a área nova vai ser π 2R elevado ao quadrado. 2R ao quadrado dá 4R². Então, fica assim. A área nova, 4πr². Então, se vocês observarem o que aconteceu, esta área nova, em relação à área antiga, ficou o quê? 4 vezes a área A. Letra B. Questão 16. Qual o único número abaixo que o valor do seu dobro é igual ao seu valor elevado ao quadrado, supondo que esse número seja diferente de zero? Então, tenho, se eu chamar de x o número, tenho o quadrado do número x é o dobro de x. Como x tem que ser diferente de zero, porque zero seria uma solução, eu posso cortar um x aqui e um x aqui. Portanto, concluímos que x é igual a 2. 2 ao quadrado é 4. Dobro de 2 é 4. Letra A. 17. Um capital de R$ 1.600 esteve aplicado a taxa de 5% ao mês no regime de juros compostos. É muito raro a banca SH Dias cobrar questões de juros compostos. Ao final de 4 meses, o total de juros acumulado dessa aplicação será de... Então, veja, os juros é o montante durante o período menos o capital. A fórmula do montante na capitalização composta é o capital multiplicado por 1 mais i elevado a t, onde a taxa aqui é conveniente estar na forma decimal, 1,05. Então, fica assim, capital R$ 1.600, 1 mais 0,05 elevado a 4. Somando isso aqui, eu tenho 1,05 elevado a 4. Aqui que está o nó. Multiplicar 1,5 vezes 1,5 vezes 1,05 vezes 1,05 dá isso aqui, ó. Quer dizer, a dificuldade é essa. Multiplicando R$ 1.600 vezes 1,2155, eu tenho um montante de aproximadamente R$ 1.944,81. Esse é o montante. Portanto, os juros vai ser.
Este montante de R$ 1.944,81 menos o capital, que é 1.600, que dá R$ 344,81 aproximadamente. Letra B. 18. Em um escritório de arquitetura, 10 arquitetos, então veja, 10 arquitetos concluíram um dos trabalhos em 4 dias, em 6 horas. C. Apenas 5 profissionais, ou seja, diminuir pela metade. Trabalhando, quantos dias levarão para o mesmo trabalho, ou seja, um trabalho, com a mesma carga horária, 6 horas diárias. Como a carga horária nas duas situações é a mesma, eu posso ignorá-la. E o trabalho, sim. Então, ficaria somente com duas grandezas. Quantidade de arquitetos, horas por dia. Aliás, 4 dias. Portanto, posso resolver utilizando uma regra de 3 simples. Quantidade de arquitetos, dias. 10 arquitetos durante 4 dias. Diminuindo para 5x, essas grandezas são inversamente proporcionais. Olha aqui, se vocês entendem o que são grandezas inversamente proporcionais, não precisa nem fazer o cálculo. Diminuindo pela metade os arquitetos, o que acontece com os dias? Dobra. Se 5, 10, utiliza 4 dias. 5 vai utilizar quanto? 8. Ou então faz a conta. 5 vezes x é igual a 10 vezes 4, 40. Portanto, x, 40 dividido por 5, x igual a 8 dias. Letra B. 19. Como é representado 6/20 em porcentagem? Lembrando que porcentagem, o denominador é 100. Por exemplo, x% é x dividido por 100. Isso aqui é x%. Portanto, se eu tenho a fração 6/20, eu não vou nem fazer a divisão. Eu vou multiplicar isso aqui por 5. Fica assim. 5 vezes 6, 30. 20 vezes 5, 100. Então, 30 centésimo, 30%. Letra A. 20. Senhor Joaquim é dono de uma oficina de carros. Ele e seus filhos, 2 filhos, trabalham 3 dias. Então, aqui no caso, são 3 personagens. Trabalham 3 dias, consertam 18 carros. Se ele convidar mais 2, ou seja, de 3 passar para 5, para ajudar e trabalhar em mais um dia, ou seja, 4 dias, quantos carros? Logicamente, mais de 18 carros. Então, regra de 3 composta, 100 setinhas. Pessoal, vou resolver isso aqui utilizando a famosa dica. Não utilizem setinhas. Isso aqui facilita o cálculo. Acreditem, sempre dá certo. Alguns amigos duvidam. Vamos lá. Causas e efeito. O que é o efeito? É o resultado. Carros. Pessoas. Dias são causas. 3 pessoas durante 3 dias consertam 18 carros. Aumentando 2 mecânicos. 5. Mais um dia, 4x. Produto das causas diretamente proporcional ao efeito. O que significa isso? Se o x está aqui, multiplica em cruz. 3 vezes 3 vezes x. 5 vezes 4 vezes 18.
Se quiserem simplificar, simplifica. 3 vezes 3, 9. Dividido por 9, dá 2. Portanto, x vai dar quanto? 5 vezes 4 vezes 2, 20 carros. Tranquilo, sem as famosas setinhas. Sempre dá certo. Estas foram as 10 questões. Excelente revisão para aqueles que irão prestar concursos da banca SH Dias no dia 26 de janeiro de 2025, cargo técnico de informática. Ficou em dúvida? Envie nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dá um like e se você está estudando para o concurso da banca SH Dias para a Prefeitura Municipal de Hortolândia, continue no canal e clique na playlist Concurso Prefeitura de Hortolândia, banca SH Dias. Agradeço a colaboração de vocês. Nós somos agora 16K. Agradeço a colaboração de vocês. Continue no canal, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos e se você tem possibilidade, utilize a chave Pix. Um grande abraço, até as próximas videoaulas e bons estudos.